que eu vou falar aqui nesta noite é para você entender o grau de seriedade que a batalha espiritual que nós estamos travando. Foi coisa, irmão Moisés, pastor Moisés, de eu me arrepiar ouvindo aquilo e lendo aquilo na internet. Eu vou passar para a igreja e não se intimide se vez por outra der vontade de você clamar o sangue de Jesus e repreender em nome de Jesus. Queridos, primeiro, para a sua informação, onde foi que nasceu essa festa? Essa festa nasceu em cerca de 313 depois de Cristo, quando Constantino, um dos imperadores romanos, ele aceita Jesus como seu salvador, entre aspas, viu? Por favor. Vocês sabem que a igreja primitiva sofreu grandes perseguições. Quem é que nunca ouviu falar dos martírios do Coliseu, de crentes que eram incendiados, de crentes que eram enrolados em pele de animal e solto para que os cachorros no Coliseu comessem aquela carne, aquele sangue, jogado nas feras, leões, ursos, esmagava, despedaçava, rasgava no dente crianças, mulheres e homens. Quem nunca ouviu falar sobre isso? Quem nunca assistiu um filme relativo a estas coisas? Pois é, houve um tempo que tudo aquilo parou. Foi justamente quando Constantino oficializou o cristianismo como a religião do mundo. E Roma, como era o maior império da época, disse: cessou a perseguição contra os cristãos. O imperador agora é crente. Só que, amados irmãos, para disseminar a fé cristã, ele teve que abraçar a fé pagã. E o paganismo lá fora de Roma, lá fora dos territórios judaicos, era cheio de deuses. E mulheres, por exemplo, deuses do sexo feminino, eram adoradas. Por exemplo, Azera, Diana, Afrodite, eram deusas pagãs e tantas outras. Então, quando o cristianismo se alastrou, os pagãos disseram: tá, quem é o Deus deste cristianismo? É um homem chamado Jesus. E quem é a mulher? Disseram: não tem mulher nessa fé. E eles disseram: não, tem que ter uma mulher. E aí transfiguraram estas deusas para uma mulher. E foi quando Maria veio a ser símbolo de adoração. E o cristianismo foi contaminado pela fé pagã daquela época. Amados irmãos, universal. E o que é que ela faz? Ela traz algumas determinações para os seus fiéis. E uma delas era a quaresma. O que era a quaresma? Era 40 dias de total consagração que antecedesse o dia da Páscoa. E na quaresma ninguém podia comer carne, visando o jejum que Jesus fez durante os 40 dias no deserto. Então é um tempo de penitência para um católico praticante. É uma época de abstinência, é uma época de santificação, para então se celebrar a Páscoa, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Só que os pagãos disseram assim: vamos passar 40 dias sem comer carne, então pelo menos 3 dias que vai anteceder a quaresma, nós vamos dar evasão à carnalidade, à prostituição, à promiscuidade, à morte, a crimes, a tudo quanto é gerado do pecado, nós vamos evadir-se, para que depois entremos no período de santificação. E aí o imperador aceita isso. Durante 3 dias que antecedem a quaresma, eles então davam evasão à carne. Surge o nome Carnevale, que é justamente carne vai embora, se afaste, e se tornou o nome Carnaval. A Igreja Católica, percebendo que a humanidade entrava em 3 dias de plena profundeza de pecado, eles então inventam a quarta-feira de cinzas, que é o quê? É que todo o pecador voltasse à igreja e o sacerdote pegava, molhava o dedo, melava o dedo na cinza e fazia uma cruz na testa deles.
Cinza na Bíblia é sinal de luto, de tristeza, ou seja, os pecadores agora estão arrependidos e vêm pedir a penitência da igreja, a igreja unge eles com cinza e então eles começam a quaresma. É justamente aí que surge a orgia do carnaval. Você pode ver que em todo ano o carnaval não tem uma data fixa, porque é baseado na Páscoa. É baseado na quaresma. São 3 dias antes de cinzas, são 3 dias antes da quaresma. É justamente anualmente que se marca a festa do carnaval. Meus amados irmãos, eu fui buscar alguns relatos a respeito dessa festa. Quando o Brasil, eu quero falar a nível de Brasil apenas, e limitar-se a Pernambuco e a Olinda. Quando se diz na televisão que isso é uma festa cultural, não acredite nisso, porque não tem nada de cultura. Quando você vai buscar depoimentos de pessoas aderentes ao candomblé, eles dizem que carnaval é um candomblé a céus abertos. Se prepare para o que eu vou falar aqui para os irmãos. Eu vou evitar falar nomes, porque eu sei que está sendo transmitido. Mas quando, por exemplo, se entrega as chaves da cidade ao chamado Rei Momo, a gente pensa que é um gesto de cultura, aquele gordo pulando o carnaval, pega a chave da cidade e entrega a ele. Queridos, no Rio de Janeiro agora foi o maior problema, porque o prefeito do Rio de Janeiro, ele é protestante e não quis entregar a chave. A Globo, a televisão entrou contra ele, porque ele estava quebrando uma cultura de décadas. Mas o que é realmente entregar a chave ao rei Momo, irmão? O Momo era um homem que, na época dos romanos, o imperador chamava do seu exército romano e escolhia um soldado para ser o rei Momo. Detalhe, tinha que ser o homem mais bonito do exército, o que menos sofresse. Por quê? Porque coroavam ele como rei durante 3 dias. E durante o carnaval, o Momo, ele promovia as orgias para toda a população. Estava liberado. Tudo quanto era proibido, agora, nos 3 dias do seu reinado, do reinado de Momo, estava totalmente liberado. Só que detalhe, quando esses 3 dias acabava, o Momo, ele era sacrificado a Saturno. Literalmente sacrificado, era levado para ser morto no templo de Saturno, na época dos romanos. Transliterando para a cultura grega, o Momo era chamado na mitologia, irmãos, de Baco ou Dionísio. E é aí, irmãos, que surge a palavra bacanal, ou seja, orgias. Você vai encontrar essa palavra no bacanal de Herodes, ou seja, tudo quanto Herodes promoveu de promiscuidade era idolatrando o deus Baco. Baco para os romanos, bacanal ou bacana, também vem de Baco. Uma vez eu vi um crente chamando Deus de bacana e ele não sabia que ele estava blasfemando. Porque quando você chama bacana, você está dizendo que aquela pessoa está relacionada ao Deus Baco, o Deus da festa, o Deus da promiscuidade, da prostituição. Bacana, bacanal, tudo vem de Baco. E para os gregos, Dionísio, para os romanos, Baco, e para o brasileiro, Momo. Aí quando você pega as chaves da cidade, a gente acabou de ler que Jesus deu as chaves do reino dele na mão de Pedro. Transferir chave é transferir autoridade. Quando um prefeito de uma cidade pega a chave da cidade e dá àquele representante do mal, das trevas, do diabo, ele está dizendo: a nossa cidade está nas mãos de Satanás. É isso que no mundo espiritual está acontecendo. É claro que a intenção não é essa, mas para quem vive, a igreja percebe as coisas espirituais. Diga glória a Deus se você está entendendo, irmãos.
Glória a Deus. Eu fui ler, queridos irmãos, uma coisa que a gente tem percebido é que Olinda está um inferno. Olinda não se transeunta lá. É congestionamento dia e noite. Os irmãos de lá, quem o diga. Você sabe quando começa a festa de Olinda? Quem abre a festa de Olinda é um calunga de 4 metros de altura. O que é calunga, irmão Lorival? É um objeto sagrado para o candomblé. É um boneco que representa alguém que morreu. Aquele homem que hoje é chamado de homem da meia-noite, ele está representando um homem que morreu em 1932. 2 de janeiro de 32, inaugura-se a agremiação do boneco chamado Homem da Meia-Noite. Detalhe, é o dia de Iemanjá. Esse boneco, antes de sair, um dia antes de sair, ele é levado para um terreiro de candomblé e é feito com ele um ritual chamado a troca da roupa. Tiram a roupa dele do ano passado e colocam a roupa nova, sempre verde e branco, cartola preta na cabeça, um dente de ouro, representando as qualificações do homem que morreu naquela época. É dado a ele, irmãos, um brinde de cachaça. Eu vi o próprio presidente da agremiação dizendo isso. Não se pode vestir a roupa do boneco se você não for viciado em cachaça, porque ao terminar você tem que brindar cachaça. Para quê? Para invocar o demônio chamado Zé Pilintra. Depois pegam uma criança para dar um banho de perfume no boneco, isso às 4 horas da tarde do dia anterior, para no outro dia ele sair abrindo nas ladeiras de Olinda o carnaval daquele ano. Todos os anos é feito isso. E eu não sabia que era assim. Não sabia. Amados irmãos, é uma batalha espiritual que a igreja tem que entender o que se está passando lá fora. Porque se eu sou embaixador de Cristo, eu tenho que entender a batalha que eu estou travando. Que eu não sou meramente um ocupador de banco. Deus me chamou para usar a autoridade que tem no nome e no sangue dele. Era chourebederácia. Foram fazer uma entrevista a uma mãe de santo. E ela disse assim: durante o carnaval, nenhum terreiro de umbanda ou de quimbanda ou de candomblé ele pode abrir. O entrevistador perguntou: por que não? Ela disse: porque não existe nenhum espírito que desça durante a festa de carnaval num terreiro de candomblé. Não existe. Aí perguntaram: mas por quê? Ela disse: todos eles estão nas ruas, se alimentando do que as pessoas oferecem para eles. Era para você clamar o sangue de Jesus num negócio desse. Você já pensou, irmão, o que é que se faz num terreiro de candomblé? É morte de animal, de galinha preta, de bicho, de porco. Mas os demônios trocam todas essas oferendas pela prostituição, pelo crack, pela droga, pelo homossexualismo, pelo lesbianismo, por tudo que se faz lá fora. Porque para eles são coisas mais atrativas do que o que se pode oferecer num terreiro. Eu vi um blog, irmão, de um filho de santo, o nome dele está aqui. Ele diz assim: todos os Exus e pombagiras estão espalhados e soltos neste período. Todos. Não desce nenhum no terreiro. Pode furar o bombo de bater que ele não desce. Porque ele está se alimentando dos prazeres da carne aí fora. Sangue de Jesus tem poder, irmãos. Aí você não entende, porque numa hora como essa, Deus toca no coração do pastor e diz: não quero ninguém por aí afora, eu quero todo mundo reunido na igreja, crescendo na graça, no conhecimento, lendo Bíblia, orando, buscando.
Eu fui ler, irmãos, o relato de uma rainha de Maracatu. Ela diz assim: nós antes de sairmos com a agremiação, isso é antes, porque durante não pode, é antes. Ela diz: todo o Maracatu vai para o terreiro de Candomblé rezar Exu para que abra os caminhos, pois sem ele carnaval não existe. Você vê aqueles bonecos, irmão, chamado de caboclo de lança. Aquilo ali causa pavor até quando passa perto de você. Aquilo ali é de arrepiar a presença daqueles homens. Minha mãe sempre fugiu daqueles homens, irmão. Quando eu era criança, minha mãe se escondia quando via aqueles homens. Com aquele troço, aquele chocalho balançando nas costas, aquela peruca toda colorida, aqueles óculos escuros e um cravo branco na boca. Irmãos, eu fui ver como é que aqueles homens se preparam para isso. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. 3 dias antes, esses homens entram, 3 dias antes do carnaval, esses homens entram num processo de consagração aos demônios. Eles passam 3 dias sem beber nada, não pode beber nenhuma bebida alcoólica, nem ter relação nenhuma com mulher, porque eles têm que estar com o corpo totalmente consagrado. Aí eles passam por um processo de consagração. Depois, quando chega o dia de vestir aquela roupa, eles são atraídos para o terreiro e o pai deles recebe uma entidade. Isso está escrito aqui, irmão, só não vou dizer o nome do infeliz. Mas ele diz: tudo que eu vou apresentar, eu recebi através de visões. Ele diz, e ele conta que ele faz um processo de preparação naqueles filhos de Ogum. Todos eles são filhos de Ogum, precisam ser consagrados. E eles tomam, irmãos, depois que vestem aquela roupa, um tipo de bebida, de mistura, para poder sair às ruas. Olha o que tem na mistura: aguardente, azeite doce e pólvora. Para poder sair às ruas. Depois, durante os 3 dias de carnaval, não pode beber nada. Sabe o que eles fazem? Quando eles estão em grupo, se apresentam num lugar, eles sempre andam a pé. Por quê? Porque eles procuram encruzilhadas. Quando chegam numa encruzilhada, fazem aquela roda e fazem lá uma mandinga. Para quê? Para que os demônios eles invadam cada rua daquela. Se chegar lá na minha esquina, vai dar errado, porque lá tem anjo nas 4 pontas da minha casa. Você está pensando que o diabo está brincando? Eu li um texto, irmãos, de um homem, de um rapaz, que ele conseguiu ver um caboclo daquele de lança sem os óculos escuros. Ele não é crente, ele está dando o depoimento dele como um homem, como cidadão. Ele diz: eu vi um homem daquele sem os óculos escuros. Percebi que dos olhos dele saía faísca. Ele diz: a energia que envolve eles é como se fosse a de um animal selvagem. Ele diz que eles estão incorporados com entidades. Ele não é crente, irmãos. E ele está dizendo isso. Ele está dizendo assim, que muitos deles fecham as vias por onde passam, ou seja, onde eles pisam. Eles estão tão carregados por demônios que onde pisam, eles querem que os demônios os rastejem, os rastreiem e invadam as ruas por onde eles passarem. Meu Deus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui comigo, irmãos, para falar isso. Mas é preciso que nessa noite você se ligue com o céu,
Porque eu estou levando você a entrar numa área espiritual que, se houver brechas aí em você, eu não sei o que pode acontecer neste culto. Se ligue com o céu. Ontem eu estava assistindo, hoje eu estava assistindo a gravação de ontem. E quando a câmera passava assim, eu pude ver, meu Deus, quanto crente desapercebido. O pregador pregando aqui, eu não conheço aquele irmão, mas ele estava tão cheio do Espírito Santo. É claro, uma boa parte estava ligada, chorando, falando em língua, mas eu olhava outros mesmo assim, olha. Parece que não está aqui, irmão. Desligado totalmente do céu. Não dava uma glória para Jesus, nem abria a boca para bocejar de sono. Oh, dergue a Jesus está aqui, Jesus está conosco, Jesus está nesta batalha espiritual. Eu vou ler para você aqui um samba enredo de uma escola de samba de 2017. Irmãos, oh amados irmãos, como eu fico, irmãos, sem entender quando tem crente que assiste aqueles desfiles, que fica lá esperando quem vai ser a campeã da Sapucaí desse ano. Meu filho, tenha misericórdia, Jesus, deste crente desapercebido. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta! Erepere candelecai, eremedema suribidi camandaha, erebedemantio sobedevácia, erebedecama. Jesus vai tomar esse ginásio aqui, irmão, com tanto do poder daqui a pouco. Suribidi camandaha. Eu estou falando essas coisas aqui, irmão, não é com alegria na minha alma, não é com tristeza. É agora porque o Espírito Santo me abriu os olhos para essas coisas. E disse, fale para a minha igreja. 2017, ano passado, a escola de samba Acadêmicos de Salgueiro. Olha o nome do título da música desta agremiação, irmãos: Alegria Infernal. Eu vou ler isso aqui, irmão, e pelo amor de Deus, clama o sangue de Jesus aí comigo. Olha só, começa assim dizendo: no balancê, a embarcação avança pelas águas assombradas, de onde há visto as loucas fantasias dos que se entregam sem temor às garras da folia. São milhares de vozes que ecoam pelos abismos mais profundos, entoando uma ladainha profana, hino de tantos carnavais, que diz: mas que calor, mas que calor, mas que calor. Ele diz assim: estou em pleno inferno, o sangue de Jesus te repreenda. Estou ardendo numa incontrolável febre de alegria, no reboliço dos salões subterrâneos. Ele está contando, irmão, que ele está no inferno e está vendo os foliões gritando, dizendo: que calor. Mas ele diz: vocês gritavam isso quando pulavam carnaval, vocês clamavam isso quando estavam pulando. E ele diz: estou indo nos subterrâneos salões, o bloco dos mascarados arma as trincheiras para uma intensa batalha de confete e serpentina. Você pensa que é cultura? Para eles é batalha, irmão, é batalha para eles, e vai ser batalha para a igreja também.
numa intensa batalha, libertando as feras que se escondem dentro de cada um de nós não, de você, seu endemoniado. No decorrer do trajeto, vejo uma procissão pagã inundando a beleza, a Avenida das Labaredas. Veja só, Avenida das Labaredas, onde ressoam altos clarins pedindo a passagem dos tenentes do diabo. Eu vou dizer de novo, irmãos, os clarins tocando. Quando você vê aqueles homens tocando clarins, chamando o povo, é os clarins pedindo passagem para os tenentes do diabo. Veja só, irmão. Numa triunfal aparição e carregando em glória o Senhor das profundezas. Quem é o Senhor das profundezas, irmãos? O dito cujo. Carregando em glória o Senhor das profundezas, que uma vez por ano segue a comandar o soberbo desfiles das grandes sociedades do além-túmulo. É Ele que comanda, irmão, aquelas agremiações, aquele desfile, e você lá assistindo a Globo numa hora como essa, mas o sangue de Jesus vai te libertar disso, filho, e tu vai abrir teus olhos e fechar tua casa para aquilo que está sendo colocado para dentro. Eu acho interessante, pastor, que quando marca uma vigília, aí não vem. Por quê? Porque eu vou trabalhar no outro dia, que eu trabalhei o dia todo. Mas para assistir escola de samba, tem gente que passa 2, 3, 4 da manhã. Não, eu quero ver essa. Não, eu quero ver essa. Eu quero ver essa agora. Em nome de Jesus, receba a libertação, porque você estava sendo enganado até hoje. Até hoje. Oh glória, oh glória, oh glória. Nessa euforia aterradora, a ordem do rei do mundo inferior é levar a alma num irresistível transe coletivo. Olha a ordem que sai do inferno, irmãos. Olha a ordem que Satanás dá aos seus demônios. Levem as almas num irresistível transe coletivo, como se fossem o último carnaval sobre a face das trevas. Mas sinto que a hora de partir, ainda que atraído pelas fogosas tentações espalhadas no caminho maligno que tanto me seduz, sigo então a minha trajetória, ainda que há muito carnaval para pular. Eu não estou lendo, irmãos, uma carta de um catimbozeiro, de um xangozeiro. Eu estou lendo a música de enredo da Acadêmicos de Salgueiro do ano 2017. Tudo isso aqui, irmão, foi o diabo, foi o inferno que lançou. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela é poderosa para desfazer todos os planos do maligno. E ergue o xergue a raramante o ré, elebede comandante o sebedeha. O general da igreja está aqui dizendo: povo meu, exército meu, eu vos convido para entrar nessa batalha, usar o meu nome, usar o poder que há no meu sangue e entrar nas trevas e arrancar almas lá de dentro. Levante a sua mão, levante a sua mão. Adore a Jesus por um momento. Dê umas glórias fortes aí para Ele, porque o Senhor está presente. Ele está colocando algo na tua mão. Ele está te dando uma arma nova nesta noite. É noite de preparação, é noite de guerra, é noite de vencer, é noite de se armar com a armadura de Deus.